The connection with the landscape of Douro Valley is related to the memory of a travel by train that I used to do when I was a child, going from Porto to the interior region of northern Portugal every September, the month of the grape harvest. The railway line goes parallel to the river Douro, still exists, and from the train we could see a wonderful landscape. Only later, when I was working in the heritage and the museums field, I was able to call that landscape heritage, thinking about the ethnographic heritage related to the production of wine, or the immaterial heritage related to the traditions and the religious field, or the vernacular heritage related to the walls built on the hillsides of the valley. And when we witness these collective manifestations, it's easy to understand them not simply as cultural resources, but as living experiences by living communities. And so, going back to my own experience, I could understand that heritage lies on the emotional bonds that we establish with places. So I consider that the application for this international award is a way, once again, of validating this cultural landscape, of activating it, and mainly of awakening our personal and collective memories and giving meaning to them. Os muros são dos elementos mais icónicos do mosaico paisagístico do Alto Douro Vinheteiro e presente em quase todas as culturas mediterrânicas desta região, sendo também o valor cultural mais relevante desta paisagem. Eles representam verdadeiramente o engenho e o esforço do homem para criar condições de solo para a cultura, nomeadamente da vinha na região. Desde os socalcos pré-filoxéricos, entretanto abandonados após a crise filoxérica dos finais do século XIX, até aos mais recentes terraços pós-filoxéricos, como estes que se encontram aqui atrás de mim, e que de facto foram eles que permitiram criar essas condições para a vinha se poder desenvolver, os chamados antrossolos. Não só a vinha, outras culturas como os olivais, as hortas, os pomares, todos eles dependem de facto deste engenho humano de construir muros para criar o solo. E portanto, tratando-se de um valor cultural tão relevante, é naturalmente nossa obrigação salvaguardá-los e preservá-los para as gerações futuras. The Alto Douro wine region is truly a learning landscape. It has always been, but it has been a very special event for this cultural landscape to have been inscribed in the World Heritage List. It's a very vast area, 25,000 hectares. It's not easy to have it all as we would like to have it. It's a process. 20 years have gone by. But we are very proud of what we have achieved. First nomination, UNESCO asked us for a management plan for the cultural landscape. All that was an innovation process. Others have followed, but we have learned with the others as well. And then we also had some moments of hesitation because the task is immense. But when the reactive monitoring came, we made more steps ahead. We improved what we were doing, and not just within the structure, but also communicating to the people what meant to be a cultural landscape. It requires major resources. They are not always available. The amount of walls, built stone walls that we have, many have disappeared, many are not easy to protect, and it has to have a value, it has to have an economic value as well. So we have to find solutions for the owners of this landscape, because it's a privately owned landscape. They are really the ones who make this landscape. So that's why communication is so important, and why not just having a monitoring system, but communicating it to the people, explaining not just to the owners, to the people who come and visit, to the students, to the pupils in the schools, to the many institutions of this region, a region that goes beyond its frontiers.
the balance of the last 20 years is very positive in various accounts and dimensions, in my opinion. Firstly, in terms of the preservation and improvement of the landscape, and in particular of the visual mosaic that has happened over the last 20 years. Also, in terms of the regeneration of the vineyards through replanting, using best practices, and in particular the adherence to the management plan and the principles that led to the recognition of the World Heritage status of this region. Also, in terms of the preservation of the terraces and the walls. As you know, one of the most important attributes that led to this classification. Also, the investment programs in the Douro Railway and the course, an integral part of the landscape and of the classification. In terms of the improvement relationship between institutions, the private sector, and in particular on the identification of the potential threats and critical and constructive surveillance of potentially negative initiatives. Also, we can clearly identify over the last 20 years a densification of the partnership networks between CCDRN, municipalities, the local institutions like the Museu do Douro, the Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, again both private and public, visible in the level of contact and consultation between these important and different actors of the region. A positive impact on quality tourism and tourism facilities of premium quality. An increased level of awareness of the importance of being World Heritage Site by the local population, in particular of the younger segment. And finally, in terms of the educational programs through primary, secondary and university levels to promote knowledge and civic pride on this important universal recognition. Neste ano em que comemoramos 20 anos de classificação do Douro enquanto património da humanidade, é efetivamente para mim, enquanto atora local, um privilégio viver nesta terra. Viver no Douro, onde nasci, onde cresci, e viver nesta paisagem da excelência que nos envolve, ainda que dentro de um conceito de paisagem evolutiva e viva. Todos sejamos capazes, quer a nível individual, quer a nível institucional, lutar pela sua preservação, pela sua salvaguarda, tornando este destino como tal destino da excelência com que a região foi classificada. Ao Douro, património da humanidade. Tchim, tchim. Those walls made viticulture possible in large scale by converting harsh land with an hostile ground into well-stabilized platforms, allowing to plant vineyards. Those infrastructures are crucial to drain rainwater and convey it to water lines, avoiding erosion that can be quite severe during rainy season, but also on occasional summer storms. Man activity and society economic development normally can harm or even destroy nature. In the Douro Valley was quite the opposite. Our ancestors have shaped the landscape by building those walls, planting vineyards within a well-balanced puzzle, alternating between vines, olive trees fields and pure forest ground. This was a remarkable accomplishment by creating the valley a unique landmark of great natural beauty. Our challenge today is to preserve this incredible heritage. There is no doubt the Douro classification as World Heritage Site has attracted thousands of tourists from around the world, which represent a major contributor to the local economy, which for centuries was exclusively dependent from the wine business. The development of tourism will reinforce the image of our wines and will make the whole ecosystem more sustainable, and therefore with the capacity to maintain the Douro schist walls and its landscape in good shape. Passaram 20 anos desde que o Douro foi elevado a Património Mundial pela Unesco. 20 anos de boas práticas na região. E eu falo de boas práticas porque é aí que eu penso que existe a grande mudança na região. 20 anos de boa viticultura, onde se inova, onde se moderniza, mas onde existe também um profundo respeito pela pré-existência, pelos muros de pedra seca, pelos sulcalcos, pelas formas de plantar a vinha. Isto tem a ver com uma sensibilização
e com uma consciencialização de toda a região e fundamentalmente dos mais jovens para o valor do bem. Também há uma grande interajuda, um trabalhar em rede que não existia há 20 anos. Esse trabalhar em rede entre instituições, entre parceiros públicos e privados. Por exemplo, o Museu do Douro criou a rede de museus do Douro. Hoje conta com mais de 50 espaços museológicos que partilham entre si saber, conhecimento, equipamentos, exposições. Estamos também a abrir um Centro do Saber Fazer. O Centro do Saber Fazer é um centro em que vamos mostrar às pessoas o que é o saber fazer da região, as boas práticas da região, juntando à tradição, a inovação, a criatividade. Eu diria que estes 20 anos nos levam a dizer que a classificação, a Unesco, nos pôs no mapa do mundo. Diria também que hoje se vive melhor no Douro do que há 20 anos atrás. Um olhar a uma distância de 20 anos sobre o Alto Douro Vinheteiro faço centrando-me essencialmente em 3 pontos do que considero as preocupações maiores que estavam presentes na altura da candidatura. Faço também com o estatuto e um olhar muito particular, porque sou viticultor e, portanto, sinto na pele também que são as preocupações dos grandes atores desta paisagem. Sou professor universitário da universidade que tem uma intervenção grande na região, fui coordenador da candidatura e, para terminar, vivo há 10 anos afastado da região, portanto tenho um olhar exterior. A primeira preocupação tem a ver, de facto, com a articulação dos autarcas. Eram 13 municípios com pouca experiência de interação e de um olhar coordenado e em colaboração no território. O segundo aspecto tem a ver com a intervenção dos privados e a reação dos privados inicial, de alguma reserva e preocupação, e que se revelaram atores muito importantes, ativos, e que interiorizaram rapidamente o que seria a necessidade de preservar a excelência da paisagem, principalmente num período em que houve uma intensidade grande de renovação da vinha necessária para manter equilibrada a atividade económica e a sua própria rentabilidade. Tem a ver essencialmente com a mecanização. O terceiro e último aspecto tem a ver com o modelo de gestão. A Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional foi gerindo as adaptações necessárias à realidade que o tempo determinou e hoje centrado num poderoso sistema de informação geográfica que permite uma monitorização georreferenciando todas as intervenções da paisagem e principalmente com um modelo de observação ativo e ajustado à realidade. Chama a atenção que a gestão da paisagem tem tido uma importância muito grande na salvaguarda da própria biodiversidade e na sustentabilidade desta paisagem, ao gerir e apoiar a manutenção de um padrão de paisagem diversificado, nomeadamente com a manutenção dos espaços naturais. O Alto Douro Vinheteiro é uma nobre e notável obra que chegou às nossas gerações e que testemunha bem o trabalho do homem na modificação da terra a seu favor. Foi há 20 anos que a Unesco denominou este território como Património Mundial da Humanidade e foram 20 anos de grande dinâmica na região do Douro. A nível agrícola, foram efetivamente anos com o intuito de conservar, de valorizar, de proteger esta paisagem tão emblemática que é a paisagem cultural, evolutiva e viva do Douro. A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, também enquanto organismo que faz parte também da gestão deste território, continua e tem, juntamente com a CCDRN, a grande missão e que todos devemos ter de preservar, de proteger esta paisagem e esta paisagem cultural e dessa forma tem sido muito importante, juntamente com os agricultores, com as suas organizações, sensibilizarmos a todos eles para esta problemática e estas questões ligadas à preservação do bem. O Ministério da Agricultura, juntamente com os apoios dos vários programas comunitários, tem conseguido também um apoio importante na parte da construção e recuperação de muros em xisto e estamos a falar de uma verba hoje
já investida também pelo Ministério da Agricultura de cerca de 200 milhões de euros na recuperação destes muros, mas também naquilo que toca às medidas agroambientais, que é de manutenção dos socalcos e dos muros de pedra posta, e que atualmente o Ministério da Agricultura apoia através das medidas agroambientais com cerca de 5 milhões ano. Douro Valley schist walls are peculiar and unique in the magnificent landscape they create, as a living, going-on example of harmonious integration between sustainable agriculture, namely in the ways soil and water are retained, and environmental preservation, and also as a symbol and memory of art, of very hard work of generations combined with ancient and very ingenious know-how. These schist walls are the skeleton of Douro Valley, World Heritage of UNESCO, where the river is the backbone and the vineyards are the majestic and colorful skin. Yes, the skeleton of Douro Valley, the oldest demarcated and regulated wine region in the world with 25,000 hectares. So this is an important application for the present and for the future of the Douro Valley heritage. Important to recognize the art, persistent, systematic and somewhat invisible work to safeguard the traditional handicraft schist walls in mountain terraces which support heroic vineyards and also cultures of olive and almond in the Douro region. Important to honor all that through centuries let a bit of themselves in this venture, in labor, in sweat and sometimes in their lives. This Herculean work is ongoing today, of course with modern technological resources. We did stop the natural and human-caused destruction and we are preserving these traditional walls. Currently, more than 1,300,000 kilometers of this type of walls are geo-referenced. In the past 6 years, we evaluated and monitored almost 16,000 interventions. So, we do believe an important distinction as the UNESCO Greece Melina Mercury Prize will help us to go further. To go further means to investigate more, to preserve more and better, to promote more and widely, to support more and closely, especially small farmers and small wine growers, in this collective effort to safeguard landscape, heritage and sustainable agriculture. For all of this, I appeal to your support. Thank you.